Boa tarde, galera! Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Chega Mais Vale. Está começando agora mais um programa e a gente vai começar essa quinta-feira com o quê, Guilherme? Com muita alegria e animação, porque tem muita coisa bacana, então não deixe de participar ou pelo nosso chat do YouTube, pelo nosso WhatsApp que está aí na sua telinha, DDD 129 9797 4000. Porque a coisa tá boa hoje, Gabi. A gente vai abrir o programa de hoje assistindo uma entrevista muito legal, com uma história para contar. A gente vai conhecer o livro Relicário Vivo, que é uma obra que registra murais feitos em lares de idosos. As pinturas valorizam as histórias dos moradores de Jacareí e foi bem emocionante, né? E para nos trazer mais informações e detalhes desse livro, receberemos aqui o artista, muralista e idealizador do projeto Relicário Vivo, Douglas Reis, e nós vamos ver juntinhos agora. Roda aí. Boa tarde, Douglas. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Coloca o microfone. Boa tarde, todo mundo. Tudo Nossa, certo? Maravilha. Muito obrigado por me receber aqui. Obrigada a você. gente. Eu já dei uma espiadinha no seu trabalho nos bastidores e, Guilherme, acho que você vai se surpreender muito. Sério? Viu? Você foi a fofoquinha? Eu surgiu fui, aí. dei uma folhada nas páginas do livro e eu quero saber o que vocês pretendem trazer com esse livro para quem de fato tem o primeiro contato com esse universo. Então, maravilha. Inclusive eu trouxe para vocês aqui de Perfeito, presente. que eu já vou matar Ah, minha você vai ver curiosidade. agora. Que ela me dá essa fofoca e não me manda informação. É lindo, vou Agora é a mostrando fofoca pra visual, vocês. em tempo real, Visual. né? Esse é o Relicário Vivo, né? Ele é o resultado mais íntimo desse projeto que a gente idealizou lá com os lares de longa permanência de idosos em Jacareí, né? A convite da Fundação Cultural, junto com o Fundo Municipal do Idoso. E esse projeto ele tem essa proposta de humanizar esses espaços e aproximar o diálogo, né, entre esses lares e a sociedade. Sim. Porque essa relação, né, do, entre aspas, asilo, né, é muito taxada como espaço de abandono pela sociedade ainda hoje, né? Total. Mas assim, eu pude vivenciar isso lá dentro do projeto, o quanto esses lares são humanos. São lares, casas, Sim. né? Essas pessoas, elas trabalham, convivem, moram, sonham ainda, né? E a gente pôde retratar isso nessas paredes, né? Sim. A vida deles. sabe Ô Douglas, que- só uma perguntinha aqui, Gabi. Esse livro está à venda? Não, esse livro ele é de distribuição gratuita. A gente fez essa distribuição, né, em muitos espaços da cidade, aqui na região também, mas inclusive para os moradores. Sim, né? sim. Foi uma forma assim da gente também mostrar para eles, porque a gente pintou os espaços externos. Eu vi. Você é um artista mesmo, cara. Obrigado. Porque eu Super artista. Eu achei que você traria a história contada em si, mas não, você contou a história e presenciou a história sendo feita. Sim. Nos muros dos asilos, né? Eu ia deixar a produção falou assim, Gui, mostra na 4, eu ia deixar na curiosidade, mas vou mostrar aqui, ó, Rafa, vem aqui na Tem umas 4 fotos aqui, lindas suas aqui, que eu vou trazer, ó, são fotos maravilhosas, Olha que muros pintados. As como fotos uma- também são feitas por são- uma artista de Jacareí, que E tá... aí eu que te pergunto- vivenciou todo esse processo, assim, né? Aí eu te pergunto uma questão. Eu sempre tive muito contato com a arte, sempre consegui expor muito isso, porque gosto de dança, de livros, enfim, de desenhar desde Demais. pequena. Mas eu entendo que tem pessoas que muitas vezes existem alguns bloqueios. E no fundo, todo mundo tem algum lado artista, seja ele através da música, seja ele corporal, físico, enfim, você tem um lado artístico. Expor a arte para a terceira idade. Você acredita que isso inspira eles? Recentemente eu tive contato com uma idosa que ela começou aos 65 anos pintar. Ela nunca tinha pintado. Então, assim, quando a gente olha essas artes estampadas nos muros, isso inspira eles Sim. a trazer, de alguma forma, um meio artístico para o cotidiano, né? Com certeza. E como você falou, né? Todo mundo tem uma relação com arte. A arte ela é um processo humano. Antes da gente aprender a escrever, a gente tenta desenhar, né, o que a gente quer comunicar. É forma de comunicação, expressão, né? Sim. É a forma que a gente olha o mundo e traz. Isso é um processo humano, né? Acho que todo adolescente já tentou tocar Aham. violão, alguma coisa. Com É certeza. parte da gente, sabe? E não é diferente com uma pessoa que se torna idosa também, né? E essa pessoa que está idosa, ela também está em movimento, sonhando, desejando, ainda criando, ainda é criativa, né?
Então, assim, foi muito interessante a gente poder participar. Inclusive, dentro desses lares, eles têm as aulas Muitas aulas, né? Isso, de desenho, né? Essas Eles aulas têm uma criativas, programação essas oficinas. artística, né? Sim, porque Sim. isso também movimenta essa relação humana deles, né? Para não se esquecer. E, assim, não é só uma questão de saúde também, do corpo, enfim, mas é também da alma, né? Do coração, de se manter ali, Sim, sabe? com Criativo, refletindo, pensando, né? Ô Douglas, eu vou te falar uma coisa. Eu quero falar sobre pesos e medidas, né? Porque o peso desses muros que vocês fizeram serão eternizados para sempre nessa história que vocês conseguiram transmitir com a sensibilidade de vocês. Mas quero falar do livro para o artista. O que esse livro vai trazer para você? O que ele te trouxe de experiência? E o que você vai carregar para o resto da vida por ter feito essa história aqui? Então, você falou de pesos e medidas, É. né? A gente pintou murais que tinham 150 metros quadrados. O mural, ele amplia essa relação da imagem, essa mensagem que a gente quer trazer. Ele amplia de uma forma assim, todo mundo vê, todo mundo passa na rua e enxerga. Mas o livro, ele te traz para uma parte mais íntima, mais próxima, né? E dentro desse projeto, muitos moradores não conseguiam sair para poder ver os muros por questão de mobilidade deles mesmos, né? Alguns são acamados. E o livro, ele foi pensado, inclusive, para esses moradores, para essas pessoas, né? Então, as letras são maiores, tem as imagens para que eles possam se reconhecer, né? Tem essa intenção mesmo da leitura, para que eles possam participar desse momento também de uma forma mais íntima, mais no tempo deles. E a gente também, né? Todo livro, você falou que gosta, né? Dessa relação do livro. O livro, ele tem essa continuação da obra. Uma coisa é você pega um livro, ele existe. Outra é quando você lê, porque você lê ele com os olhos que você vivenciou a sua vida, né? Você continua o livro. Eu tenho alguns projetos anuais de leitura que depois que eu fui mãe, eu confesso que eu deixei um pouco de Você lado. tá sendo modesta, né, E aí, dona Gabriela? esse ano foi o primeiro ano depois de me tornar mãe que eu consegui de fato fazer a minha biblioteca pessoal. E nós estamos em dezembro, então eu olho para eles. Eu até comentei há um tempo atrás com o Guilherme. Eu gosto de ler online, mas é muito diferente ter o livro. Para mim tem um valor muito grande quando eu olho de fato e materializo quantos livros eu li, quantas histórias eu vivi nesse último ano, nesses últimos meses. E tem assim. os tempos do livro, né? Tem a capa que te recebe quando você abre, né? Tem o espelho e você vai construindo junto com ele, né? Esse universo que ele vai trazendo. E falando um pouquinho sobre essas obras e a questão artística, a gente sabe que se a gente olhar a vida de um artista, a gente vê diferentes tons, temporadas, histórias, sentimentos. E nesse trabalho que você realizou, eu vejo muitas cores e eu vejo muita felicidade. Como foi para você escolher as cores, os tons que você ia usar nessas ilustrações? Então, nesse projeto a gente trabalhou com 3 grupos, né? Eu faço parte do Antúrio, né, que é esse projeto que fez a produção, né, a viabilização, assim. Mas são 3 grupos diferentes, cada um tem a sua identidade, que a gente quis também trazer essa diversidade essa diversidade artística, né, para dentro da cidade, né, e não ficar só aquela única coisa. Então, cada artista fez essa leitura do cotidiano, tanto do lar, né, dos idosos, quanto do bairro onde esses lares estão inseridos. Né, porque uma coisa é o que acontece também na parte de dentro, mas aquele espaço ele também está ali trocando com o bairro. Né? Por exemplo, teve um no Cidade de Salvador, que é um quarteirão só de escolas. Então, além de todas as escolas desse quarteirão, existe esse lar de idosos. Então, Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Então, o público que passa por esse mural é um público lúdico ainda. Tão lúdico quanto os idosos que estão morando lá. Sim. Mas é essa troca, essa comunicação entre gerações que é possível também trazer na arte pública, né, na arte urbana. Que as pessoas elas estão passando e participando desse processo artístico, né? Sim, é diferente total. de você ir num museu, numa sala exclusiva, onde tem uma única tela, que aquela sala foi pensada para aquilo. É diferente, a pintura do mural, ela está contracenando com a cidade, acontecendo junto, né? Então, as pessoas que passam na frente do mural, elas acabam fazendo parte da obra. Sim. Né? Então, a gente pensou nessas cores também, fazer parte dessa relação. Teve um que é o mais antigo de Jacareí, inclusive é o primeiro que aparece, é esse daí, que aparece aqui no livro, né? Ele vai fazer 90 anos, esse lar, esse ano. Uau. E ele é muito grande na rua. E é uma rua que ela fica num bairro onde o bairro também já é um bairro idoso, de moradores idosos. Então a gente não podia trazer uma cor pesada para esse espaço. Né? A gente tinha que trazer uma cor que colaborasse com
com esse convívio urbano das pessoas que moram lá. Então, tudo isso a gente pensa também quando vai pensar o projeto. Muito como que o mural legal. vai refletir ali na sociedade. Lindo trabalho, viu? Parabéns para você, Muito para obrigado. todos os envolvidos. Confesso que nos surpreendeu muito e admiramos muito essa arte, né, Gui? Muito. Parabéns. Obrigado, Obrigada. querida. Quando surgir outros projetos, volta pra cá, Opa. porque achei maravilhoso esse daqui. Tô aberto. com Obrigada pela certeza. presença, Os viu? Obrigadão próximos demais, serão gente. Demais. Muito bacana, que projeto incrível, hein? Eu adorei as fotos, confesso que eu fiquei super emocionada. É muito bonito de ver esse trabalho feito na vida de tantas pessoas, né? Com certeza, com certeza. Uma breve pausa, já tomou água hoje? Respirar mais 2 litros já. Ah, duvido! Ah, verdade, Não duvido queira também. me enganar. Tem 2 quem não deu. litros? Não, 200 ml. Então a gente vai fazer uma breve pausa, só tomar uma aguinha que a gente já volta. Peraí. left that word in the week. I promise that the lie straight from the enemy. Coming for your mind, body, soul, and energy. Estamos de volta, dona Gabriela. Estamos do quê? Estamos de volta. De volta, é isso. Para mais um bloco, a gente vai relembrar um curta que vem conquistando espaço aqui pelo interior. Vamos entender todos os detalhes sobre o projeto Água Funda. Nós receberemos agora o diretor de teatro e cinema, Cássio Borges. Então, produção, roda aí. Seja muito bem-vindo, tudo bom? Boa Tudo tarde, bom? Cássio. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Guilherme. Já me Tudo conta a bem? fofoca, qual que era o brinquedo da infância? Então, meu brinquedo da infância, eu tive vários, mas eu lembro muito daquele que tinha uma cordinha. Tinha duas duas cordinhas bolinhas. com duas bolinhas que você ficava batendo. Se errasse, E elas pegasse faziam no barulho. dedo. Fazia um Nossa. barulho. E era o pesadinha. Isso, eu não lembro o nome, não me recordo o nome, Eu também mas... não lembro o nome disso, não. Alguém Era sabe? muito bom. Manda pra gente Manda se ele pra tem um gente nome aí. característico, mas acho que toda casa de vó tinha um brinquedinho daquele, Sim, né? sim, E com o que é o certeza. projeto Água Funda? Me conta tudo, eu quero saber. Conto. Bom, eu ouvi vocês falando que o curta tem ganhado uma repercussão Sim. aqui no Vale, na nossa região, mas eu acho que é importante a gente falar que ele só vem ganhando esse reconhecimento por ele ser uma obra de uma escritora, de uma cronista, de uma poetisa daqui do nosso Vale também, que é a escritora Ruth Guimarães. Legal. Sim. É uma escritora de Cachoeira Paulista. Foi uma escritora, né? Ela já é falecida, faleceu em 2014. E ela foi uma grande pesquisadora da nossa região, do nosso folclore e da cultura popular aqui da nossa região também. Então, a Ruth Guimarães, ela teve um legado muito importante dentro dessa escrita, dentro desse processo mesmo da cultura popular. E esse curta, esse projeto, ele foi desenvolvido através de uma adaptação do livro homônimo, Água Funda, que foi escrito e lançado em 1946 pela Ruth. E como que é transformar um texto, um livro, em algo para os cinemas, para a televisão, para a mídia? Como que é esse sentimento, essa sensibilidade que você tem? Olha, foi a primeira vez que eu fiz isso. A primeira vez que eu peguei uma obra e transformei em roteiro cinematográfico. A gente teve o aporte dentro desse projeto da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo cultural aqui do nosso país. A gente teve esse aporte pela Lei Paulo Gustavo de Guaratinguetá, através da Patrícia Guia, que é nossa atriz, nossa produtora, diretora, ela também é psicóloga. Então ela também nos ajudou nesse processo de liderar esse projeto. E esse processo de transformar uma obra literária num roteiro cinematográfico é um processo bem difícil. Então, e quando você pega um texto assim e passa pela sua cabeça essa ideia de vou transformar em um curta, qual foi o maior desafio que você teve, que você sentiu ali na pele, que você não imaginou? Você falou, nossa, eu não tinha parado para pensar que eu ia passar por isso. Eu acho que os maiores desafios são na prática. É quando a gente vai realmente para o set de filmagem para desenvolver aquilo que a gente trabalhou durante meses
na pesquisa teórica, nas bases teóricas. E daí, quando a gente vai pro set, a gente fala, opa, peraí, não era isso muito bem que a gente tinha pensado. Mas daí a gente desenvolve com criatividade. Agora, sobre os bastidores, quanto tempo de gravação? Quanto tempo vocês demoraram para escolher o elenco? Como que funcionou isso? Então, nós temos uma companhia de teatro na cidade de Lorena. Essa companhia de teatro, ela reúne mais ou menos 30 artistas que comungam as cidades ali do fundo do vale, né, que é Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, entre outras cidades. E esse elenco, ele foi majoritariamente trazido através da companhia. Sim. Depois a gente foi pesquisando alguns personagens importantes na história, para poder colher mais alguns atores, alguns artistas que pareciam ou que se aproximavam mais desses personagens. A gente teve uma pesquisa de base, de estudo, de leitura desse livro. No primeiro semestre, demorou 5 meses, mais ou menos, esse grupo de estudo. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras para ler o livro, para discutir, para anotar possibilidades, criar ações para cenas. E daí, no mês de maio, nós iniciamos as gravações que duraram 6 dias. Peraí, 6 Cássio, dias? eu conheço esse rapaz saindo dessa Você conhece? igreja. Ah lá, eu também. Nossa, é o Rafa. Olha nosso É o editor. Rafa. Gente, antes da gente continuar o bate-papo com o Cássio, a gente vai ter um recadinho especial para vocês aí do outro lado da telinha. Roda aí. Olha só, diz o ditado que o ano só começa depois do carnaval, certo, Ari? Exatamente, mas olha, se eu fosse você, não esperava esse tempo todo não. Começava ainda hoje o meu próprio negócio. Afinal, né, gente, o carnaval é uma excelente oportunidade para quê? Para ganhar dinheiro! Então saia na frente e adquira já uma modeladora, mais uma macieira portátil de 5 quilos da linha Black Knox, as melhores do mercado, e fature alto, fature muito, produzindo e vendendo o quê? Olha só, ó, todas essas delícias para bares, mercados, supermercados e bloquinhos de carnaval, onde todo mundo se diverte e a fome sempre aparece. Para isso basta colocar o que? A massa, o recheio, ligar e pronto. Que o resto a sua modeladora faz tudo sozinho e você fatura alto, fatura muito, simples assim. Então vem na nossa, né, gente? E ligue agora, 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit em até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Você ganha frete e ó, uma fritadeira elétrica, mais um kit de brindes exclusivos. Mas para isso tem que fazer o quê? Tem que ligar, eu tô gostando, hein, Ari? Ligue agora 0800 666 0000 e tenha o seu próprio negócio. Compacta Print, Quem tem, tá bem. Vem! Olha só, isso. imperdível esse recado, hein, Gui? Imperdível. Antes da gente assistir o teaser desse curta-metragem, eu quero só fazer uma pergunta rapidinha. Depois de ter feito este Água Funda, dá vontade de ir pro próximo? Ai, Guilherme, a pergunta do milhão para Cássio. E aí? Dá vontade, dá vontade. No início, não. No início, não, eu eu acredito ficava, que não. gente, eu nunca mais vou fazer cinema. Nunca mais. Nunca Nossa. mais eu vou viver isso. Aí na semana que vem, abstinência. Mas é das exatamente isso, porque a gravações. experiência foi tão imersiva, foi tão importante. E falar sobre a nossa cultura popular, falar sobre o sincretismo religioso, falar sobre as lendas folclóricas, porque a Ruth também era uma grande folclorista, falar dessa importância nossa, né, de gente da nossa terra, nos traz um processo imersivo de reconhecimento, de identificação. Então a gente fica com muita vontade de fazer mais coisas. Sabe que nós somos amantes do audiovisual e uma das séries que a gente assistiu muitas séries juntos, mas Senhora. uma das que eu me lembro que mais marcou foi uma série que ela trazia histórias do folclore brasileiro de outra forma, em outra releitura. Então você estava assistindo e você começava a detectar aquele personagem é o Saci, aquele personagem é a Cuca. E é muito interessante, falando de Dia das Crianças, né?
do Pica-Pau Amarelo também, o quanto essas histórias marcaram nossa vida, né? Com certeza, com certeza. Bom, já que vocês ficaram tão curiosos quanto nós, vamos assistir um pouco do trailer do Água Funda. Roda aí. A gente passa nessa vida como canoa em água funda. Passa. Você, que é mãe, o que devia fazer era pensar mais na felicidade dela. Casamento por amor nunca dá certo. Gertrudes! Filha! Botou reparo naquela moça? Ela se mexe de um jeito diferente. Vocês compraram lá em Maria da Fé? Eu mesmo só vi o mar uma vez. Não esquece não, que as desgraças, elas existem. É a mãe de ouro. Que desça o atraso por aqui e que nada mais vá por diante. Eu tenho medo de ficar louco. Eu ainda fico louco. Eu ainda mato você. Se aconteceu, era bom que acontecesse. Que lindo, Cássio! Obrigado. Amei de verdade. Eu amei de verdade. Tô interessadíssima. Cássio, aqui a gente faz uma dupla muito dinâmica, que a Dona Gabriela ela gosta mais da parte de produção de algo. Então aqui no Chega Mais, se é necessário que a Dona Gabriela se envolva mais na produção, chame alguém, ela gosta. Eu já sou da parte de qualidade artística, qualidade de imagem, de som, de vídeo, drones, eu vi que tem imagens aéreas, parabéns. Muito bonito, Obrigado, sucesso. Obrigado. E agora a última pergunta pra gente encerrar. O curta finalizado supriu as suas expectativas? Eu acho que até ultrapassou um pouco as nossas expectativas. A gente ficou muito feliz com o resultado. É importante a gente dizer que nós tivemos uma equipe maravilhosa nesse processo, a começar pelo Igor Macedo, que é dono dessas imagens incríveis, que foi o nosso filmmaker, diretor de fotografia, editor também. A gente teve atores e produção majoritariamente do nosso Vale Histórico, do Fundo do Vale, atores que trabalham com isso, muitos deles que sobrevivem disso. E a gente também teve o apoio fundamental da Júnia Botelho, do Joaquim Maria Botelho e do Marcos Botelho, que são filhos da Ruth Guimarães e que nos apoiaram na pesquisa. Nós gravamos no Instituto Ruth Guimarães, que fica em Cachoeira Paulista. Que legal. Então, tudo isso também foi abraçado por pessoas que acreditaram muito no projeto. Cássio, muito obrigado, parabéns pela obra, parabéns para toda a equipe, atores, sucesso sempre. Gostei, viu? Gostei, hein, Dona Gabriela? Lindo! Vamos assistir esse curta, né? Não vi ainda. Com certeza. Bom, vamos fazer mais uma breve pausa, que eu preciso matar aquela garrafa de 2 litros, que eu descobri que eu não tomei nadinha, e a gente já volta. Segura aí. Peraí. One thing I ask in this I'll see. Estamos de volta com essa música maravilhosa, porque quinta-feira é dia de TBT e a gente acaba relembrando grandes clássicos, certo? Até onde que o TBT aceitava? Porque tem gente que bota um TBT de carro com rodinha fina. Bom, de fato, o ditado TBT, né, que é Throwback Tuesday, a semana passada, né, que volte a última quinta. Então, então a partir do momento que é uma nova semana, pode fazer TBT. Tá errada, né? Essa música voltou algumas quintas. Né? Olha só, a gente tem um recado super especial da Havan pra vocês agora. Olha só. Olá, pessoal! Nós estamos de volta na loja mais querida do Brasil. E é claro que nós estamos falando da Havan.
E olha, posso te contar uma coisa? Aqui na Van não tem crise para quem vende barato, até porque a Van é a loja mais completa do Brasil. Ela conta com mais de 350 mil produtos e ainda tem praça de alimentação para você saborear opções deliciosas. Além disso, a Havan tem opções ótimas de presentes e, claro, tudo para agradar aquela pessoa que você ama. E hoje, olha só, tem oferta mega especial e quem vai nos contar tudo é a gerente aqui da loja de Jacareí. É com você, Darlene. É isso mesmo, Airfry Fio com 9 litros de R$ 799 por 10 vezes de R$ 49,99 sem entrada e sem juros. Ela é gigante, potente, dá para preparar vários pratos. Além disso, ela tem revestimento Redstone, que é muito mais resistente, não gruda e é fácil de limpar. É perfeita, não é? É mais praticidade para a sua cozinha por apenas 10 parcelas de R$ 49,99. São R$ 300 de desconto. Pessoal, aqui você tem garantido um passeio completo para a família toda com uma infinidade de produtos para todos os gostos. Um ambiente climatizado para você fazer as suas compras no maior conforto. Aqui, ó, você sai de carrinho cheio aproveitando essas e outras promoções gastando pouquíssimo, galera. Bom, corre para a Van, aqui você encontra as melhores ofertas para sua casa. E para chegar aqui é muito fácil. A Van Jacareí fica na Avenida Getúlio Dornelles Vargas, Jardim, Califórnia. A Van abre todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 9 da manhã às 10 da noite. Você que ainda não conhece a Van, convide a família e vem pra loja. A Van não tem crise para quem vende barato! Olha só, oportunidade e preço baixo é na Havan. Dona Gabriela, a gente já deu o recado tá dado, mas esse bloco tem um negócio aqui, é um tchan que eu gosto do assunto. A gente vai falar sobre o bem-estar do seu pet. A gente recebe aqui na nossa sala o cardiologista veterinário Dr. Guto, que vem nos alertar sobre as situações que podem interferir no coração do seu companheiro de 4 patas. Acompanhe agora. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor. Tudo certo? Não tem como não pensar nos nossos pets com esse calor excessivo. Acho que da casa, né, do nosso núcleo familiar, são os que eu mais me importo quando eu vejo essas altas temperaturas. Eles sentem muito, né, doutor? Exato. É essa onda de calor que está acontecendo agora, né? Há um tempo já que tá tendo essa onda, ela podem sim acarretar vários problemas para os pets. Um excesso de temperatura, uma hipertermia e até mesmo desenvolver até um óbito por conta desse excesso de calor. Sim. Doutor, a gente falou no começo do programa sobre cães que possam ter problemas cardíacos, como até mesmo pressão alta. Existem exames específicos hoje destinados para os pets que a gente possa identificar alguns problemas cardíacos? Sim, assim como os pets, né, assim como os humanos, quer dizer, os pets eles também desenvolvem diversas doenças, inclusive doenças similares a de humanos, né? E uma delas é a hipertensão, né, o aumento da pressão arterial. Tadinhos, e tem remédio para pressão? Existe tratamento, meu Deus. E tudo mais. Tadinhos. A gente tem um American Bully, que é bronquiocefálico, né? Ele tem aquela questão da respiração que é da raça, e ele tá quase fazendo 7 anos. Eu percebo que tem algumas mudanças na saúde dele acontecendo devido à idade. Os cães, assim como os humanos, podem apresentar doenças cardíacas com o avanço da idade? Isso pode acontecer? Sim, a partir de 7 anos de vida, a gente já deve acender um alerta nos pets que eles já começam a ter aí uma predisposição a desenvolver doenças cardíacas, né? Existem algumas raças que são mais predispostas a desenvolver. Qual é a raça que mais tem doença cardíaca? Pensando ali nos pets pequenos, né, nos portes pequenos, a gente tem os poodles, os Yorkshires, Pinscher. Então são raças... porque eles são bravos. Tudo a raça dos nervosinhos, que fica na...
Acho que eles passam tanto nervoso na vida que vai pro coração. E são resistentes. E dos grandes? E dos grandes, eles já tendem a uma raça que tende a ter um outro tipo de doença, né? Que a gente fala que é a cardiomiopatia dilatada. E também tem as raças que são mais predispostas. Golden, São Bernardo, Dog alemão. Então, raças que são são gigantescos. Grandes, e me fala uma coisa, você tocou no assunto de hipertensão, remédio para pressão alta. É igual a gente? Tem que tomar todo dia pro resto da vida, depois que diagnosticado algum problema cardíaco? É assim? Exatamente. O que acontece? Um paciente com uma hipertensão, ela não necessariamente está relacionada com um problema cardíaco, né? Então, primeiramente, a gente precisa identificar o porquê que o paciente está com uma doença, com um aumento da pressão, para aí a gente fazer o tratamento. Então, pensando aí um paciente que ele tem ali uma doença cardíaca e com isso faz com que a pressão dele eleve. Aí a gente precisa fazer um tratamento. Às vezes a gente atende um paciente que está hipertenso, mas não necessariamente ele tem ali um problema de coração. Então, o que a gente precisa fazer? Nesses casos, a gente precisa fazer a investigação das doenças que podem elevar a pressão do PET. Então, a gente fala que são as lesões de órgãos-alvos, né? Então, quem são esses órgãos? Rim, coração, propriamente dito, né? Doenças neurológicas, doenças de olho, doenças endócrinas. Então, tudo isso aí pode fazer com que eleve a pressão. A partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, né, descobre por que está causando esse aumento da pressão, a gente precisa principalmente tratar a doença base, para aí a gente, concomitante, tratar a pressão do paciente. Se é aquela doença que a gente consegue desenvolver positivamente, pode ser que é um paciente que controla a pressão e não necessariamente vai precisar tomar medicação, mas é um paciente que a gente vai precisar ficar em alerta. Não tenho estruturas para lidar com um caso como esse, dona Eu morro de dó. Se o meu pet precisar passar por alguma cirurgia, seja castração ou limpeza dos dentes, que às vezes precisa de anestesia, ele precisa de uma avaliação cardíaca também? É de suma importância fazer os exames cardiológicos como um pré-operatório. Hoje em dia, a gente está cada vez mais focando nessa questão, né, porque assim como na medicina humana, ninguém faz uma cirurgia sem fazer ali um exame de sangue, sem fazer um exame cardiológico, antes de entrar na mesa cirúrgica com o paciente. Então, a intenção de fazer esses exames pré-operatório é exatamente ver se o paciente ele tem ali alguma doença já que está silenciosa ainda, né? Porque doenças cardíacas tende a ser uma doença mais silenciosa. Então, existe algum sintoma que é visível a olho nu, que tem como o tutor perceber, ou realmente precisa de exames mais invasivos? Sim, existe sintomas, sim, que a gente observa no PET. Claro que quando um paciente ele já começa a apresentar os sintomas, pode ser que o paciente já está com um quadro um pouco mais avançado, né? Alguns sintomas que a gente observa muito nos PETs é um clássico, que é a tosse, né? Aquela tosse que começa a chamar um pouco mais a atenção. Normalmente tende a ter um horário mais específico, não tem nada comprovando por conta desse horário, mas a gente vê muitos relatos que começa a ser mais no comecinho da noite ou mais pela manhã. Aquela tossezinha mais baixinha, não é uma tosse que chama tanta atenção. Então, por isso que às vezes o diagnóstico ele acaba sendo um pouco mais tarde, né? Sim. E é onde a gente foca bastante na prevenção. Então, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar o paciente, mais sucesso, mais eficaz, mais qualidade de vida a gente dá para esse pet. Eu falo todos os dias que eu aprendo tanta coisa nessa programação. Aprendemos demais por aqui. Eu nunca vi um cão tossir. Guilherme, tosse. Você já viu? Manda pra gente, pelo amor de Deus. A minha cachorrinha já ficou gripada, bem gripada. Eu tossiu? Me lembro. Tossia e espirrava, Tink. Super gripadinha. Só pra gente encerrar, não posso deixar de falar dos passeios e atividade física. A gente sabe que a saúde tá ligada à atividade física. Eu devo passear com o meu cão se ele tem algum problema cardíaco ou não? Pode, não. Claro que a gente precisa entender qual a intensidade da doença cardíaca que o seu pet tem, né? Mas o exercício físico, às vezes, sim, ele é benéfico, né? Claro que a gente não vai estimular ele a entrar num quadro exaustivo. Então, um passeio, sim, ele é benéfico. Às vezes, é um paciente que precisa até mesmo fazer o controle de peso, então a atividade física vai ser uma das recomendações para eles. Geralmente, os problemas cardíacos precisam de uma dieta mais específica, assim, né? Não pode ser obeso, pet. A obesidade, ela pode prejudicar bastante, né? A gente consegue
prolongar a vida do pet se um paciente ele não for obeso, né? Então, o controle, sim, existe rações propriamente para cardio, para pacientes cardio, mas isso cada caso é um caso. Nem todos os pacientes cardiopatas precisam ter esse tipo de alimentação. Então, cada caso é um caso. É delicado. Doutor, só para a gente finalizar com chave de ouro agora, para o pessoal que está em casa, assim, pela experiência do Dr. Guto, o que dá mais problema cardiológico, nos cães pequenos ou nos grandões? Tá. Em animais de porte pequeno, né, a gente encontra muito as doenças de válvulas, né, que é a doença mixomatosa valvar, que são aquelas doenças de válvula mesmo que a gente vê muito em humanos, tá? Então, que é onde a gente ausculta o sopro. Então, essas alterações aí que acomete mais nesses animais de porte pequeno. Sim, com certeza. Ô, Gabriela, temos que nos despedir, mas eu quero agradecer pela presença. Obrigada, Imagina, doutor. eu que agradeço pela participação. Obrigado, viu, doutor? Coisa boa a gente se atualizar sempre sobre a saúde desses seres que são tão especiais na nossa vida, né? Com certeza. Bom, gente, acabou. Chega mais de hoje. Acabou. A gente encontra na próxima sexta-feira, ou melhor, amanhã, aqui no mesmo canal, no mesmo horário, 13h, na TV Tati SBT. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, gente, pela companhia. Fiquem com Deus. Beijo. Até amanhã. I don't need the money, I don't want the fame, I don't want what I can't take with me.